Lembrando que a detoxificação é feita todos os dias, mas ela pode estar mais lenta devido ao seu estilo de vida. Então, as escolhas alimentares, elas vão impactar diretamente aí. E é nisso que a nutrição entra, né? Uma nutrição mais detoxificante, uma dieta mais detox. Né? Então, as escolhas alimentares, você entender o que você está colocando no prato, é muito importante. Então, daqui, o que a gente pode começar a limpar, a fazer o estilo de vida detox? Aprendendo o que colocar no prato, 80%, 90% do nosso dia ser daquele tipo de alimento. E aí existe, dentro da escolha de alimentos, uma classificação muito interessante, que é uma classificação que distribui os alimentos em 4 categorias. Os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que devem compor 80% do seu prato. Então, quando eu falo em 80% do seu prato, vamos supor que o teu prato é isso aqui, tá? Então, 80% do teu prato é tirar uma fatia pequena e o resto todo é, dentro da sua refeição, esse tipo de alimento, o minimamente processado ou in natura. Quem são esses alimentos? Alimentos in natura, o nome já diz, são alimentos naturais, que vêm da terra para o seu prato. Né? Então, alimentos como batata, frutas, vegetais, aipim, que mais, gente? Todos os tipos de fruta, todos os tipos de vegetais. Esses são alimentos in natura. Alimentos que não precisam passar por nenhum processamento para chegar no teu prato. Então, aquele alimento que vem da terra, você vai lavar, higienizar, cozinhar e comer. Carnes, ovos, frango, peixe, nada disso precisa passar por processamento. Os alimentos minimamente processados, eles entram dentro dessa categoria 1, que tem que compor 80% aí do teu prato e do teu estilo de vida detox. Então, os minimamente processados são aqueles alimentos que precisam passar por um processamento mínimo, que não altera, né, o alimento em si, que não adiciona nada ao alimento, e vai vir para o seu prato assim. Ele é natural, mas ele precisou passar por um processamento. Um exemplo disso é o arroz, a farinha. Sim, a farinha é minimamente processada. Qual que é a grande questão da farinha, gente? Uma farinha integral, uma farinha branca. Exagero no consumo. Só que ela é um alimento minimamente processado. Então, sim, o trigo ele pode fazer parte do seu dia a dia. Né? Mas atenção nas quantidades, você precisa combinar melhor os alimentos. Então o arroz, o feijão, eles precisam passar por um processamento de limpeza para serem sacadinhos e entregar para você. O iogurte natural também, então ele é um produto minimamente processado. Queijos também, o queijo ele é feito lá, o queijo, e embalado e entregue para você. Então eles são minimamente processados. E aí a gente tem uma segunda categoria de alimentos, que são os óleos, gorduras, óleos, gorduras, o açúcar e o sal. Esses alimentos também a gente precisa cuidar nas quantidades. Eles não vão compor 80% dos nossos, né? Eles, na verdade, vão até ser incluídos dentro das preparações. Né? Então você vai adicionar sal, adicionar açúcar ou adicionar gordura aos alimentos minimamente processados ou in natura, e aí eles vão se transformar em alimentos da terceira categoria, que são alimentos que a gente vai incluir no nosso dia a dia, mas numa quantidade menor, que são os alimentos processados. Então alimentos, por exemplo, como um queijo que é adicionado de sal, um queijo, uma conserva, por exemplo, uma sardinha, um atum, que é adicionado de gordura, uma conserva de pêssego, que é adicionado de açúcar. Então, estes alimentos, eles já são processados, porque eles são alterados, eles são adicionados de óleo, gordura e sal, mas não são quimicamente alterados. Então, é essa a grande diferença da terceira categoria de alimentos para a quarta categoria de alimentos, que são os alimentos ultraprocessados. Esses são alimentos que você deve evitar no seu dia a dia e dentro do seu estilo de vida detox. São alimentos que você não deve usar no dia a dia. São alimentos que você pode excluir da sua vida ou usar eventualmente. Os alimentos ultraprocessados, então, que são a categoria intox, que são aqueles que não vão fazer parte do teu estilo de vida detox, que são aqueles alimentos que são quimicamente modificados, que são adicionados de produtos químicos, corantes artificiais, acidulantes, aromatizantes artificiais, aroma, sabor artificial, conservantes artificiais, nitrito, nitrato, que aí entra os embutidos, né? Linguiça, peito de peru, presunto, salame. Então esses alimentos são os ultraprocessados, salgadinhos, alimentos coloridos artificialmente. Então o iogurte natural, ele entra lá nos minimamente processados, né? Ou se ele tiver açúcar e fruta, ele vai ser processado. Agora, se ele tiver
aroma artificial de morango, sabor artificial de morango e conservantes artificiais, ele vai ser um ultraprocessado. Então olha a diferença que fica muito clara entre os dois tipos de iogurte. Um iogurte processado, que é aquele que é adicionado de açúcar, adicionado fruta, né? Então ele é processado. O minimamente processado é aquele que é totalmente natural. Então o iogurte ele pode estar nas três categorias, né? O natural, que é só o iogurte e o leite fermentado, ele é um alimento minimamente processado, né? Ele foi envasado e colocado lá a bactéria para fermentar, para entregar para nós. O iogurte processado é aquele que é adicionado açúcar, né? Adicionaram açúcar e frutas naturais. Então a gente tem algumas marcas no mercado, como por exemplo a Yorgos, que é um processado, mas que é saudável e bem interessante a gente usar no nosso dia a dia. E aí a gente tem aqueles iogurtes da Danone, da Activia, da Vigor, da Nestlé, que são ultraprocessados. Aroma artificial de morango, sabor artificial de morango, açúcar, aromatizantes artificiais, conservantes artificiais. Então esse já não é um iogurte interessante para você colocar no seu dia a dia. Então os alimentos ultraprocessados são a categoria de alimentos que você precisa retirar do seu dia a dia para ter um estilo de vida mais detox.